eu quero falar um pouquinho sobre o decretaço que estava no Senado. Ontem nós comentamos aqui no 3 em 1 que Javier Milei não queria que fosse já votado nesse momento porque demandava um pouco mais de articulação, já que a gente está falando de centenas de medidas que desregulam a economia e outras questões que envolvem a Argentina. Pois bem, o Senado, ele rejeitou esse decreto de necessidade de urgência de Milei. Foram 42 votos a 25, se não me engano, né, Gustavo Segré? A questão é, esse decreto ele não deixa de valer por enquanto, porque ele também precisa ser votado pela Câmara. Então agora vai se definir qual que é o prazo para essa votação. Mas o que isso indica? Já há alguma perda nesse caminho que está sendo percorrido por Javier Milei, hein, Gustavo Segré? Evandro, está bem complicado para Javier Milei. Era claro que ele ia perder no Senado. Por isso, ele questionou até a sua vice-presidente, lembrando para aqueles que não nos acompanharam ontem que na legislação constitucional argentina, o vice-presidente ou a vice-presidente da República automaticamente é presidente do Senado. Não tem eleição de presidência do Senado, é automática. E Milei não queria que isso fosse colocado na pauta. A vice-presidente da República, a presidente do Senado, Victoria Villarruel, colocou isso na pauta e a derrota foi estrondosa, 42 a 25. Agora vai para deputados, mas mesmo que deputados aprovem, que será mais fácil que aprove eventualmente deputados, isso vai ter que voltar para senador, onde dificilmente isso mude. Não está tendo articulação. Não tem na Argentina um Ministério de Assuntos Institucionais. Isso fica a cargo do ministro de Interior. E esse ministro de Interior não está conseguindo completar a sua labor, a sua tarefa dentro do Congresso para conseguir os seus aliados. Lembrando que essa eleição do Javier Milei foi precisamente na situação do Poder Executivo. O Javier Milei tem minoria absurda em Congresso, tanto em deputados, 37, 38 deputados sobre 257 e apenas 7 senadores sobre 72. Tem muito pela frente, mas a situação no Congresso do Javier Milei não está sendo fácil e não será fácil nos próximos meses. O Segré, ele deve enfrentar essa mesma dificuldade também na Câmara. Câmara e Senado têm perfis parecidos ali? Porque tem mais... diríamos que é mais fácil conseguir maioria em função do apoio do que seria a parte do Macri. Patrícia Bullrich, que faz parte do governo do Javier Milei, tem uma bancada muito forte que, junto com a bancada desses 37 deputados, podem conseguir um resultado melhor. No Senado, sempre foi maioritariamente peronista, mesmo que agora não configure uma maioria absoluta. Tem muita gente que não teve cargos, que não tem dinheiro, não tem na Argentina as emendas PIX, nem as emendas de comissão, e isso complica muito a aliança do governo, porque tem que ir em função da conversa. E político não gosta muito de conversar, gosta mais de cargo e de dinheiro. Exatamente, Gustavo Segré, esse ponto é interessante. Eu quero saber de você, Luiz Felipe Dávila, se você vê alguma estratégia que deva ser assim, praticamente obrigatória para que Javier Milei possa conduzir qualquer uma de suas medidas nesse momento em que o entrave no Congresso, como contou para a gente o Gustavo Segré, é tão grande. Bom, o Gustavo Segré já deu a pista. A coisa mais importante que o Milei tem que fazer é arrumar um articulador político, porque se não tiver um articulador político, não tem como aprovar medidas que, na verdade, não são medidas apenas de política pública, são medidas que atingem o coração de um país viciado em peronismo há muito tempo. Então não é apenas uma medida técnica, é uma medida que exige uma mudança de comportamento, atitude, crença brutal na Argentina. Daí a importância dessa articulação política. Olha, eu já trabalhei com dezenas, centenas de governos e toda vez que funciona uma fórmula é quando você tem uma pessoa técnica muito competente, olhando os indicadores, a qualidade da gestão e um ótimo articulador político para resolver as questões. Porque tudo envolve duas vertentes, é o impacto da medida versus o custo político. Quantos votos eu vou perder? Quantos aliados eu vou perder? Como é que eu me sustento depois dessa votação para outra matéria? Então são duas contas que têm que ser feitas conjuntamente. Você tem que entender o impacto que aquela medida vai ter, e isso o Milei entende, mas o Milei não entende a outra vertente.
dessa equação, que é o custo político. Porque, na verdade, ele ainda não conseguiu. Porque a primeira coisa que ele tinha que ter feito, se aproximar dos governadores, porque os governadores têm influência sobre os deputados. Você acha, antes mesmo de lançar esse decretaço, fazer esse movimento? Lógico, tem que estar ganhando essa turma. Quer dizer, o decretaço tem que vir no momento em que a articulação e o diálogo já aconteceram, né? Esse é o ponto. Se você não tiver os governadores do seu lado, pressionando os deputados, se você não conseguir pegar essa bancada maior que afinada com você, trazê-las para dentro, mostrar confiança, você não tem como ganhar uma votação, né? Então, é fundamental essa articulação política para manter o impacto das medidas. Porque o que acontece na política, geralmente, ou é só político, e aí eles só ficam pensando em quantos aliados, quantos votos vão ganhar, e aí você tem uma medida de baixíssimo impacto, porque ninguém está aí com impacto, você está aí com ganho político, ou você tem o que eu chamo cabeça de consultor, que só olha o impacto e não está preocupado com o voto. Aí o que acontece? É derrotado na hora que vota. Então precisa conciliar as duas coisas. Então o que falta em Milei é articulação política. Você concorda, Mano? Concordo totalmente. Sempre que tive a oportunidade de comentar a eleição argentina, desde lá atrás, eu sempre disse que o maior desafio do Milei, caso eleito, seria de articulação política. Inclusive porque ele propunha um programa de governo extremamente radical para a realidade argentina e, portanto, muito desafiadora do ponto de vista político. Então, também era claro, na minha visão, desde sempre, de que o discurso que ele fazia na campanha era um norte e não um programa de governo exatamente, porque inexequível como programa de governo na realidade política. Então, uma vez tendo um norte claro, é necessário que ele consiga ver até que ponto é possível avançar dentro desse norte diante da realidade política. E a primeira medida que ele tomou, que foi se aproximar ainda no segundo turno do Maurício Macri e da Patrícia Bullrich, eu achei que foi uma medida madura nesse sentido de aproximar um grupo político que tem muito mais convergência com ele do que divergência e que já teve uma experiência anterior no governo e, portanto, uma oportunidade de ter exatamente o aprendizado do traquejo político para avançar com essas negociações. Mas, de fato, é preciso, pelo jeito, avançar mais ainda nesse aprendizado de como fazer política, porque é preciso convencer o Congresso. Não se faz política sozinho, nem simplesmente na base do decreto do Executivo. É preciso ter o respaldo do Legislativo. Isso só é possível com negociação. Alangani, eu quero muito ouvir a sua análise nesse tema especificamente, porque durante a campanha de Javier Milei, você fez várias defesas sobre o programa de governo que ele tinha, sobre as ideias que foram apresentadas por Javier Milei. Agora, 5h25, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? É rapidinho. Nas outras plataformas, seguimos firmes e fortes. E agora, a partir do momento em que essas ideias vêm, mas que, como mencionaram os nossos amigos, sem articulação, sem diálogo, que leitura você faz do que foi proposto e do que está sendo colocado em prática? Muito bem você ter lembrado isso, Evandro. Assim como o Mano, eu também sempre bati numa tecla de que as ideias do Milei eram muito boas, ele estava na direção certa, mas o maior desafio dele não seria o econômico, o que não é pequeno o desafio econômico, mas é o desafio político. Inclusive, lá no nosso portal, eu tenho um vídeo falando o grande desafio do Milei será político. E aí eu acho que o Milei, ele tem bastante a aprender com a experiência brasileira, né? A gente passou ao longo dos anos aqui algumas reformas que foram bastante importantes, né? Veja, a gente teve a reforma da Previdência, que foi uma reforma contra a classe política, né? Quem imaginava que a reforma da Previdência iria passar tirando alguns privilégios do funcionalismo público? Mas passou porque houve o quê? Uma grande articulação da sociedade. Outra reforma, se a gente pegar a Lei de Responsabilidade Fiscal, tudo bem que ela foi desconfigurada hoje, mas lá quando ela passou também, ninguém imaginava como é que vão aprovar algo que coloca ali um cabresto, né, no bom sentido da palavra, um cabresto contra os governadores, contra toda a classe política, contra o presidente, limitando o gasto público. Ninguém imaginava algo desse sentido, mas houve o quê? Uma grande articulação política. E o próprio Plano Real, que eu já citei algumas vezes aqui. Então, eu acho que o Milei, ele tem que olhar para alguns
alguns outros países, né? Algumas experiências que ocorreram na história e aqui, no próprio Brasil, para aprender esse jogo político e não acreditar que simplesmente colocar uma boa ideia técnica vai passar, que todo mundo vai comprar essa ideia técnica, por melhor que seja a ideia e por mais bem intencionado que ele esteja. Mas você não faz um omelete sem quebrar alguns ovos, Evandro. Bom, e a gente está falando de Argentina, eu gostaria muito de ouvir novamente Gustavo Segré, mas por conta da viagem dele, o sinal está oscilando muito e nós acabamos perdendo então a comunicação com o Gustavo Segré. Segré, boa viagem de 60 anos para você. Só não acelere muito na sua mala, na sua motomala, sua mala móvel, para não atropelar ninguém e provocar um acidente aí nos aeroportos pelos quais você passar. Mas espero que você tenha uma ótima comemoração aí ao lado das pessoas que você ama, viu? A gente vai se falar na semana que vem. O Evandro, não, ele saiu para andar de motinho, ele tava louquinho para andar de motinho. Para adiantar o shopping gelado, a gente sabe sobre o Gustavo Segré. Um abraço, Segré, obrigado pela participação no 3 em 1 de hoje. Agora, o Luiz Felipe Dávila, para a gente arrematar esse tema que remete a Javier Milei. Ontem o Segré mencionou que o pessoal da rádio está de volta agora e nós estamos falando sobre a gestão de Javier Milei e sobre o fato de o Senado rejeitar o mega decreto que ele enviou para a análise por 42 votos contrários a 25 favoráveis, ou seja, ou o contrário, né? 42 favoráveis pela derrubada e 25 contrários. Mas eu quero entender de você se Milei precisa deixar o Javier Milei da campanha totalmente para trás e virar a página que o elegeu. Com certeza. Aliás, ontem o Segré trouxe uma informação muito importante, que já são as rusgas entre o presidente e a vice-presidente. Pois é, que também é presidente do Senado. Que é presidente do Senado. Então, olha, se tem rusgas, aí já começa a péssima articulação política, porque quem colocou a votação foi justamente a vice-presidente, que é a presidente do Senado. Então, olha o que seria uma boa articulação política. Seria assim, primeiro, nós vamos aprovar isso na Câmara, que tem mais chance de aprovar. Reúne-se com os governadores, pressão na Câmara, tenta aprovar. Porque se aprova na Câmara, cria um constrangimento maior no Senado. E aí a articulação no Senado, ela é um pouco mais complexa, porque lá, evidentemente, tem mais peronistas do que aliados, mas já veio com voto, com aval da Câmara. Então, você já cria uma dificuldade a mais, você já tem a bola a teu favor. Aí sim colocaria no momento em que tivesse uma articulação melhor. Mas olha só o que é a desarticulação política. Começa tudo errado. Você está brigado com a vice-presidente, que é presidente do Senado, ela coloca a votação, não quando o presidente quer, mas quando ela acha que tem que colocar, sem nenhuma articulação, é derrotada no Senado e agora vai tentar consertar na Câmara, que mesmo que se conserta na Câmara, tem que voltar para o Senado. Ou seja, tudo errado. É nota zero de articulação política. O negócio aí já degringolou, digamos assim. O Evandro quer falar e Gani, vai lá, faça. Não, você sabe que às vezes acontece, você ganha uma eleição, tem muitos votos, e aí você acha que com a sua popularidade você vai conseguir emplacar todas as reformas, né? Vamos lembrar na eleição de 2018, o ex-presidente Bolsonaro, quando ele ganha, ele tem muita dificuldade no início de governo. Tinha um ativo na mão, que era a popularidade dele, mas com dificuldade de passar reformas. Até entender esse jogo político de que ele precisava do centrão, né? Tanto que ele não conseguiu levar em frente a proposta que ele tinha de rejeitar o toma lá da cá. Não tem momento, como. Embora ele tenha reduzido a quantidade de ministérios, isso é preciso ser reconhecido, mas ele precisou articular muito e liberar, inclusive, o orçamento secreto para o Congresso para que ele tivesse algum tipo de administrabilidade. Na hora que ele se aproxima do centrão, a pauta econômica consegue avançar, tirando a pauta da reforma da Previdência, mas essa daí o país inteiro comprou, né? Era uma pauta de Estado. Quem não teve um custo, né? E mesmo assim teve um custo. A proposta anterior do Temer, ele quis começar do zero e acabou quase igual. Exatamente. E aí, veja, quem é que não tinha popularidade nenhuma, mas conseguia passar reformas duríssimas? Michel Temer. Sem popularidade, aliás, nem foi eleito, entrou como vice, mas sabia muito, aliás, é um dos que mais conhece Congresso por dentro. Conhece os né? do Congresso. Dá aula pro Arthur Lira, provavelmente, deve dar aula pro Arthur Lira. Conhece como ninguém aquilo. E aí, olha quantas reformas importantes não foram passadas. Teto de gastos, reforma
trabalhista duríssima, com lobby mais curta. E exatamente. E só não passou a reforma da Previdência porque teve o Joesley Day, senão teria passado a reforma da Previdência. E do ensino médio. E do ensino médio. Quer dizer, reformas duríssimas, um lobby pesadíssimo do funcionalismo público contra ele e consegue ali passar. Mas, e assim, com baixa popularidade, né? nem foi eleito, com baixa popularidade, mas conhece esse jogo político como ninguém. O difícil é unir as duas coisas, você ter alta popularidade e também conhecer esse trânsito no Congresso. Arremate, mano. Pois é, um aspecto adicional à explanação que já foi feita é que quando você tem um cenário como o do Senado argentino, em que você tem uma proporção de adversários peronistas muito forte, parte da articulação é combinar até do que você vai abrir mão. É isso então, aí. você vai com a gordura vai ter que ceder. E combina com a oposição, porque vai ser um troféu para o peronista, ele vai dizer, não, mas nós votamos porque tiramos isso aqui, que seria muito ruim na reforma para o público dele, e você consegue fazer um jogo que tem um ganha-ganha para todo mundo. Você aprova a reforma e o seu opositor vai dizer que conseguiu fazer uma alteração muito importante na reforma.